A filha esquecida foi vendida, mas conquistou um rei. Celeste sempre sonhou com algo além das correntes que a vida havia imposto a ela. A filha de um nobre arruinado, sua vida havia se resumido a sobreviver. Após a morte de sua mãe e o abandono de seu pai, o destino lhe parecia sombrio. Vendida a um comerciante de escravos, sua realidade foi devastada, mas havia algo dentro dela que se recusava a ceder. Ela sabia que o destino não poderia ser escrito por outros, ela ainda tinha uma chance. Inscreva-se agora e siga a jornada de Celeste, a filha esquecida, que conquistou o coração de um rei. Descubra como o destino e a força de um amor verdadeiro podem transformar vidas e reinos. Naquela noite, quando a carruagem a levou para o palácio do rei Leopoldo, seus olhos se perderam no céu estrelado. Ela sabia que sua vida jamais seria a mesma. Ao entrar no castelo, as portas que se fecharam atrás dela pareciam fazer eco em sua alma, como se o mundo exterior estivesse se afastando, e ela fosse levada para algo maior ou mais sombrio. O rei Leopoldo era um homem de forte presença, mas os olhos que ele fitava as pessoas com frieza pareciam desprovidos de emoção. Conhecido por sua habilidade em governar com mão firme, ele mantinha seu coração sob controle, escondido atrás das paredes de um castelo de pedra. Quando ele a viu pela primeira vez, observou-a com curiosidade. Não era apenas sua beleza que o atraía, mas algo mais, uma força que ele não sabia como identificar, mas sentia com intensidade. Celeste, por outro lado, não era ingênua. Sabia o que o rei queria, e sabia o que ele pensava dela. Uma simples concubina, um fardo temporário que poderia ser descartado quando não mais útil. Mas havia algo mais em seus olhos que desafiava isso, algo que ela não poderia ignorar. Ela não era uma mulher comum, e ele começava a perceber isso, sem ainda saber o quão profundamente isso mudaria seu reino. Quando Celeste foi trazida ao palácio, ela sabia que não poderia apenas ser uma espectadora da vida que acontecia ali. Ela observou o comportamento de todos, de perto, e logo percebeu as intrigas, as alianças e as traições que se escondiam sob o brilho das joias e as festas pomposas. O palácio não era apenas uma prisão de luxo, era um campo de batalha silencioso, onde o poder era conquistado com sorrisos e palavras afiadas. Leopoldo, por mais distante que fosse, não pôde deixar de notar como Celeste se encaixava naquele ambiente. Ela não tinha medo de desafiar os outros, de questionar as normas e de fazer com que os poderosos se sentissem desconfortáveis com sua presença. Ela se tornou uma figura de destaque entre as mulheres da corte, embora ainda fosse vista com desconfiança por alguns. Enquanto isso, o rei se via cada vez mais atraído por sua inteligência, sua frieza disfarçada de graça e sua ousadia. Celeste não se contentava com o papel que lhe fora dado. Ela estudava, observava, e, com o tempo, começou a tecer sua própria rede de influências. Ela sabia que se queria sobreviver naquele palácio, teria que usar não apenas sua beleza, mas também sua mente. Era uma jogada ousada, mas ela estava disposta a correr o risco. Por outro lado, Leopoldo sentia-se desconfortável com sua aproximação. Ele tinha suas próprias formas de se proteger, e ninguém havia cruzado seus muros como ela. O que ele não sabia era que Celeste não estava apenas jogando o jogo de poder para sobreviver. Ela estava jogando para conquistar. Após semanas de observação e interação indireta, chegou o momento em que os dois finalmente ficaram sozinhos, sem as distrações da corte ou as expectativas da realeza. Era uma noite quieta, e o rei, que sempre parecia ter tudo sob controle, parecia mais vulnerável do que Celeste jamais imaginara. Ela entrou no salão, onde ele estava examinando documentos. Ele a olhou com aquele olhar intenso e, pela primeira vez, sem o distanciamento usual, seus olhos se encontraram, e a tensão entre eles era palpável. Ele se levantou e, sem saber como, a aproximou-se. O toque de suas mãos foi sutil, mas carregado de significado. Quando os dedos de Celeste tocaram a pele do rei, algo profundo se moveu dentro dela. Era como se ela fosse tocada não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Você é diferente, Celeste, disse o rei, com uma voz que ela nunca ouvirá antes. Era uma voz suave, mas carregada de um desejo oculto. Ela, que havia sido comprada para ser uma simples concubina, sentiu um misto de poder e vulnerabilidade. Ela sabia que não podia perder aquele momento.
Não era apenas sobre conquistar seu corpo, mas sobre conquistar sua alma. E, por um instante, ela acreditou que o rei também estava perdendo a batalha contra seus próprios sentimentos. Quando as intrigas da corte começaram a atingir níveis perigosos, Celeste sabia que o rei estava em grande risco. Ela soubera de uma conspiração que envolvia seus aliados mais próximos, mas o que fazer com essa informação? A corte estava cheia de traições e falsos aliados, e qualquer movimento errado poderia resultar em sua própria queda. Celeste decidiu agir com rapidez. Ela usou suas habilidades de espionagem e inteligência, reunindo informações secretas, e em uma jogada ousada, revelou a traição a Leopoldo. Mas, ao invés de usar a descoberta como um trunfo pessoal, ela a entregou ao rei, sem se preocupar com as repercussões para si mesma. Seu único objetivo era salvar o reino que, apesar de tudo, ela começava a sentir como seu. Leopoldo, impressionado pela coragem de Celeste, não só a confiou sua vida, mas a colocou em uma posição de poder. Ela não era mais uma simples concubina, mas uma conselheira de confiança do rei, uma mulher com uma mente estratégica e aguçada. Ela não só salvou o reino, mas também ganhou o respeito e a admiração do homem que um dia a comprará. A relação entre eles começou a mudar. O respeito que ela conquistou fez vê-la não apenas como uma aliada, mas como alguém que, sem saber, começava a conquistar seu coração. A relação entre Celeste e Leopoldo já não era mais apenas de poder ou de alianças políticas. O que havia começado com o medo e a desconfiança agora estava se transformando em algo mais profundo. O rei, que por tanto tempo havia se isolado do mundo, encontrou em Celeste uma mulher que o compreendia de uma forma que ninguém jamais fizera. Certo dia, enquanto eles caminhavam pelos jardins do castelo, o rei finalmente se abriu. Eu pensei que o poder fosse tudo o que eu precisava, ele confessou, olhando para ela com uma expressão vulnerável que raramente mostrava. Mas você me mostrou que há algo mais. Algo que eu nunca soube como alcançar, até agora. Celeste, com um sorriso gentil, respondeu, o poder que você busca, meu rei, é nada comparado ao poder que você pode encontrar em si mesmo, ao seu lado. Aquelas palavras tocaram Leopoldo de uma forma que ele nunca imaginou. Ele estava apaixonado por ela, e não mais apenas pela mulher que havia sido comprada, mas pela mulher que havia conquistado seu coração e sua confiança. Ele sabia que, apesar de tudo, havia encontrado em Celeste o que sempre buscou, mas nunca soubera como alcançar, alguém que o entendesse verdadeiramente. O reino de Leopoldo se transformou, mas não devido às suas conquistas militares ou políticas. O que realmente trouxe mudança foi a união entre ele e Celeste. Juntos, começaram a governar com sabedoria, empatia e coragem, estabelecendo uma dinastia de justiça que se espalhou por todo o reino. Celeste, uma mulher que foi vendida, abandonada e considerada insignificante, agora se via como a rainha do coração do rei e do povo. Sua ascensão ao poder não foi apenas uma vitória pessoal, mas uma vitória do amor, que, com paciência e sabedoria, pode transformar até os mais impassíveis. O legado de Celeste e Leopoldo viveu, não apenas na história, mas no amor que ambos compartilharam, que ultrapassou as barreiras do poder e da riqueza, estabelecendo um reino onde o respeito e a igualdade reinavam. E você, o que achou do amor que floresceu entre Celeste e o rei Leopoldo? Coração cintilante. Essa jornada de superação, traições e paixão chegou ao fim, mas o legado deles viverá para sempre. Se você se emocionou, curta e compartilhe esta história com seus amigos.